Olá, pessoal! Na nossa 10ª aula, nós falamos sobre perspectiva isométrica. Eu ensinei como desenhar, a perspectiva no AutoCAD 2D. E passei alguns exercícios, então o intuito desse vídeo é a correção dos exercícios. Antes de corrigir, eu quero relembrar, então, o que a gente viu, fazer uma retrospectiva. Quando a gente fala em perspectiva isométrica, nós temos que lembrar dos eixos isométricos, que é a base da perspectiva. É a partir desses eixos que vão se formar a peça. Então, eles são 3 eixos isométricos equidistantes a 120 graus. Se comparar com uma linha horizontal, os 2 eixos isométricos aqui da parte superior, nós vamos ver que ele está a 30 graus. Isso é um fato importante para a gente poder configurar o ângulo do polar, da opção polar, que é o que a gente usa também para desenhar. Já falo sobre isso. Aqui tem um cubo em perspectiva isométrica e aqui eu separei as vistas, vista frontal, e também representei o cursor. Qual a posição que esse cursor vai adotar quando eu for desenhar uma vista frontal? Vista superior. E qual a posição também do cursor? Vista lateral esquerda e também a posição do cursor. O primeiro passo para começar a desenhar a perspectiva é configurar o cursor. O atalho para a gente configurar é DS Enter. Primeira aba dessa janela que vai se abrir, a gente escolhe a opção Isometric, porque até então a gente estava usando o cursor no plano cartesiano, retangular. A gente estava usando assim. Agora, nós vamos mudar a posição do cursor de acordo com os planos da perspectiva. Observem que a posição do meu cursor está configurado para a vista superior. Para alternar as posições, deve-se pressionar a tecla F5 ou Ctrl E. Observem. Ele adotou a posição do plano frontal, lateral esquerdo e superior. Ok, vamos começar a correção, então, do terceiro exercício. Era essa peça que eu tinha passado. Quando a gente vai fazer um círculo em perspectiva, o comando que deve ser utilizado é o elipse. Então, vou ativar o comando elipse. Elipse Enter. Escolho a opção isocírculo, que está na barra de comando. Então, eu digito a letra I, de ISO. Enter. Agora eu vou especificar um centro para começar a desenhar a elipse. Mas antes eu tenho que notar a posição do meu cursor. Ele está no plano superior. Eu não quero isso. Eu quero fazer a vista frontal agora. Então eu tenho que pressionar a tecla F5. Pronto. Já está agora na posição ideal. Pressiono em um ponto qualquer para iniciar o desenho. O raio 10, que é a metade do 20, né, que é o diâmetro. Aciono o comando novamente, a opção ISO. Pego o mesmo centro. O raio de diâmetro de 32 é 16. Enter. A gente tem aqui uma altura de 40. Porém, se a gente for pegar a linha, notem que não vai aparecer um quadrante aqui onde deveria ter. Então, eu vou criar uma linha para usar como referência. Uma linha pegando do ponto central e indo para a lateral. E vou estender ela com o comando Extend. Pronto. Uma coisa que eu esqueci de falar que é super importante é a opção polar. Clica com o botão direito em cima da posição dessa opção e coloque 30 graus, porque o seu cursor ele vai ser travado a cada 30 graus. Então, não vai ter tanta necessidade de ficar trocando a posição do cursor toda hora, devido ao polar. O orto também funciona, mas aí tem que ficar trocando os planos.
O polar não é toda hora. Vou pegar uma linha. Agora que eu criei esse ponto de referência, subo 40. Posso fazer uma cópia desse para o outro lado também, que é 40. Bom, chegamos nesse formato por enquanto. Agora nós vamos poder, tem uma opção aqui de fazer uma linha. A espessura é 12, então a gente cria aqui uma linha de... Observem a posição do cursor. Tá vendo que parece uma linha tracejada, laranjada? Essa linha significa que tá travado ali no 30 graus, então tá correto. Digito a distância, que é 12. Subo 40. Agora eu vou fazer uma cópia desses dois círculos, comando copy, para a parte de trás da peça. E vou fechar com uma linha os quadrantes dessas duas elipses. Trim, comando trim. Para apagar tudo aquilo que tem a mais, tudo que é desnecessário. Pronto. Bom, aqui a gente tem uma medida de um prisma, né? De 32 por 32 e altura de 20. Então, aqui, se a gente fez 12, 32 menos o 12, sobra 10 para cada lado. Então, aqui a gente pode colocar 10 milímetros. Sobe 20, que é a altura. 32. Baixa 20 novamente e fecha aqui. Trinta e dois. Altura de 20. Fechou aqui. Trim. Agora eu vou fazer uma cópia dessa linha para fechar esse prisma. Comando copy. Ok. Agora é importante a gente fazer uma linha na diagonal desse prisma, pra gente poder pegar como referência o centro, para poder criar essa elipse. Feita essa linha, para ter um ponto central, a gente pode pegar agora o comando elipse. ISO. Então, vou digitar aí Enter. Vou posicionar o cursor no plano certo, que é o plano superior. Então, vou pressionar a tecla F5. Pronto. Vou especificar o centro aqui. Qual que é o raio? O diâmetro seria 32, então raio 16. Bom, a altura agora desse cilindro é de 25, então vou fazer uma cópia de 25 para cima. Ok, vou fechar agora com a linha. Vou usar agora o comando trim para aparar tudo aquilo que está a mais aqui. Novamente, eu crio uma linha de referência no centro desse círculo. Bom, quanto que tem esse último prisma? 20 por 20 e altura de 40. Então, sua base tem 20 por 20. Se eu tô saindo do centro, eu vou ir 10 para cada lado, né? Então, vou ir 10, 10 para cá, 20, 20, 20, ESC. Agora eu estendo aquele pedacinho de linha, Extend.
Deleto essa. Vou copiar essas 4 arestas, 40 milímetros pra cima. E fechar agora com a linha, ligar os pontos. Trim. E esse seria o resultado final antes da gente iniciar a cotagem.